Na série Vida, Morte e Eternidade, analisaremos hoje o tema: o juízo pré-advento. Descubra você mesmo qual é a solução divina para o dilema da morte. Vamos ler agora o que está escrito na Palavra de Deus. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Qual o seu entendimento de um juízo investigativo ou pré-advento ocorrendo no céu? Você acredita na existência de um tribunal divino no céu? Qual o significado para a nossa vida em relação ao juízo pré-advento? Como o conhecimento de um juízo no céu deve impactar a nossa maneira de viver. Eu gostaria de ler o seu comentário. Comenta aí e vem comigo! No texto do estudo de hoje, o profeta Daniel muda de história para profecia. Em Daniel capítulo 7, o profeta Daniel retorna ao tempo para antes dos eventos de Daniel capítulo 5, ao tempo em que Beltesazar ainda era regente. Nesses dias, Daniel viu um sonho que repetiu o padrão do sonho da estátua do capítulo 2, porém com detalhes adicionais. Neste sonho, Daniel viu vários animais saindo sucessivamente de um grande mar. Mar na profecia significa os povos da terra, que agitados por vento, que significa agitações populares, guerras que vinham de todas as direções. Os animais se assemelhavam com um leão alado, um urso, um leopardo, um animal com 10 chifres de aparência terrível que não se parecia com nenhum outro animal conhecido. Enquanto Daniel ainda estava espantado com a aparência do quarto animal, que era terrível com os seus chifres, um chifre pequeno surgiu entre eles e 3 chifres foram arrancados. Após os 4 animais subirem do mar, Daniel viu muitos tronos serem colocados num deles, envolto por fogo, e se assentou um ancião, o próprio Deus. Milhares serviam o ancião de uma atividade de julgamento, enquanto cada animal recebia um tempo de vida. O profeta Daniel reconheceu que ali estava Deus, e é Deus quem levanta e derruba os impérios. Deus ainda permite que alguns impérios continuem por determinado tempo e faz com que outros desapareçam. A autoridade dos reinos é concedida ou retirada e determinada pelo céu. A sucessão dos reinos nos ensinam que o leão alado era Babilônia, personificada por Nabucodonosor. O urso era o império combinado dos medos e persas, que se levantou sobre o lado mais forte, os persas. O leopardo simbolizava a sua rapidez, o império greco-macedônio de Alexandre. O quarto animal com 10 chifres era tão estranho e terrível que chamou sobremodo a atenção de Daniel. Após o surgimento e crescimento do chifre, que falava arrogantemente blasfêmias contra Deus, este animal foi julgado, morto e destruído no fogo. Este animal representava o Império Romano
incluindo o Sacro Império Romano que o sucedeu. Daniel recebeu ainda a informação que os 10 reis eram 10 reinos que pode ser representado pelo chifre pequeno e falaria contra o Altíssimo, e ainda mudaria os tempos e as leis e oprimiria os santos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Fase que foi representada num dos pergaminhos do livro de Daniel, que fazia parte dos manuscritos que foi encontrado no Mar Morto, achados nas cavernas de Qumran. Como a palavra traduzida por tempo também podia significar ano, temos então ano, anos e meio ano, ou seja, 3 anos e meio. Se considerarmos ainda que o ano judeu tinha aproximadamente 360 dias, chegamos à cifra de 1260 dias, equivalentes a 360 dias vezes 3 anos e meio, para ficar claro para você que está nos acompanhando. Se aplicarmos ainda o princípio de interpretação profética de que o dia profético significa um ano literal, Números 14, 33 a 34 e Ezequiel 4, verso 4 a 7, chegamos ao período de 1260 anos de perseguição movida por Roma contra os cristãos em geral, que começou em 538 d.C. sobre o imperador romano Justiniano e contra os cristãos que não se submeteram às doutrinas humanas impostas por Roma eclesiástica, que se seguiu. O período dos 1260 anos mostrado ao profeta Daniel é o mesmo que foi mostrado a João em Apocalipse 12, verso 6. Essa é a mesma base de interpretação de Daniel 8, verso 14, que interpreta as 2300 tardes e manhãs. Agitado e aterrorizado com tudo o que tinha visto, a sucessão de reinos, o chifre blasfemo, justos sendo mortos, juízo investigativo divino e juízo executivo, Daniel pergunta o significado de tudo aquilo que ele tinha acabado de ver. Daniel 7, verso 6. E ele recebe a informação: os reinos passariam, mas os justos que sofreram de modo destacado sobre o poder do quarto animal, ou quarto reino, ao final receberiam o reino e o possuiriam para sempre. Daniel capítulo 7, verso 18. Essa visão dada a Daniel fornece segurança e esperança a todos nós que seguimos a Deus e acreditamos em sua palavra. Nosso Senhor tem a história em suas mãos e determinou que o reino eterno será dado aos santos do Altíssimo depois que for realizado o juízo pré-advento no santuário celestial e então Jesus volte para vir nos buscar. Eu espero em Deus que você tenha um dia abençoado. Vamos orar. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela revelação de tua palavra, de que hoje está acontecendo um julgamento no céu. E este julgamento irá julgar os bons e os maus. Que possamos ser encontrados entre os bons, os justos, entre aqueles que reinarão para sempre contigo durante toda a eternidade. Nos dê um dia abençoado, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!